Que a doce paz do nosso divino amigo e mestre Jesus esteja com todos nós, nos envolvendo, nos amparando e nos guiando sempre. Continuando aqui então com as nossas breves reflexões, hoje nós estamos na lição de número 49 do livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso companheiro Chico Xavier. E hoje o título dessa lição é Fraternidade. E não podemos deixar de comentar, principalmente agora, no período em que nós estamos passando, nesse mês de dezembro, onde nós lembramos com mais ênfase, até mesmo pelo clima que nos envolve neste momento, deixando-nos um pouco mais ternos, um pouco mais amigos, um pouco mais flexíveis de sentimento, porque nós estamos aí, talvez pelo sentimento da massa neste momento, envolvidos pelo espírito do nascimento do nosso Mestre Jesus. E nós então não deixamos de levar em consideração a sua maior ou a sua mensagem, que é a lei de amor, e o título de hoje da mensagem, que nós vamos aqui fazer as nossas breves reflexões, é claro, aproveitando o que o Emmanuel trouxe para nós, é a fraternidade. E ele tirou lá da Bíblia, em João, no capítulo 4, no versículo 7, a famosa frase que João sempre dizia, principalmente no finalzinho da sua vida. João simplesmente, quando alguém o pedia para que ele falasse algo, para que ele fizesse algum comentário, ele então falava: amemo-nos uns aos outros. E Emmanuel então aproveita para poder passar para nós aqui uma grande lição, e nós vamos nos esforçar aqui para poder traduzir o pensamento de Emmanuel ou facilitar o entendimento dele. Emmanuel diz para nós que há muitos anos eram criados templos, pirâmides, vários, vamos dizer assim, várias construções eram feitas simplesmente para atender à vaidade daqueles homens que se diziam ser ali os reis, que se diria ser ali os poderosos do momento. Então, muitas pirâmides, muitos templos eram construídos para atender ali à vaidade. Depois Emmanuel fala para nós que em Roma também, as construções de Roma, tanto as construções como aqueles circos que eram construídos para que houvesse ali os espetáculos onde ocorriam a morte das pessoas, que era tudo para poder manter ali e apresentar uma dominação. Depois o Emmanuel vem falar para nós que as ruínas em Atenas, hoje em ruínas, não era nada mais e nada menos algo para atender ali ao elogio à inteligência, simplesmente para isso. Emmanuel vem falar para nós que depois disso os templos, os castelos, todas as grandes construções eram nada mais e nada menos para poder atentar, ou seja, para poder colocar à amostra a vaidade do homem, o poder do homem, a prepotência, a garantia ali de algo que pudesse colocar como sendo o maior de todos. E Emmanuel então coloca para nós que nessa época, além de tudo isso, nós vivíamos em todos os períodos aí para trás, nós vivíamos momentos em que as mulheres eram tidas como objetos, que as mulheres eram tidas como e vendidas como escravos, que os velhos eram deixados à míngua para morrer, que aqueles muitas vezes que estavam doentes eram simplesmente jogados num vale ou para fora da cidade para que ali terminassem o seu final de vida. Crianças, muitas vezes defeituosas, com alguns problemas, eram simplesmente sacrificados.
e assim por diante. Que não havia ali naquele meio, né, naquele povo, esse sentimento então de fraternidade, esse sentimento de amizade, esse sentimento de amor. Foi sim com a vinda do nosso mestre e amigo Jesus que a humanidade, o povo, começou a se envergonhar dos seus atos, porque o ensinamento e a moral do Cristo chama-nos a atenção para tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. É a luz realmente que veio para iluminar, é a luz que veio para clarear os nossos raciocínios e, acima de tudo, apurar os nossos sentimentos. Foi sim a partir de Jesus, então, que as mulheres deixaram de ser simplesmente um objeto ou serem vendidas como escravas, em que os idosos, os velhinhos começaram a ser cuidados, os doentes começaram a ser tratados, que as pessoas que haviam alguma dificuldade começaram a sentir no coração das outras pessoas ali a vontade e o sentimento da ajuda, do amor, da caridade. Tudo isso pela vinda do nosso Mestre Jesus. A partir de então, as instituições ou as construções começaram a mudar. Ao invés de manterem a vaidade, manterem a dominação, manterem o culto à inteligência, simplesmente como bajulações, as construções então modificaram. Começaram então a ser construídas escolas para educar as crianças, hospitais para poderem cuidar dos enfermos, que depois da vinda de Jesus e com o amadurecimento moral e espiritual e principalmente o melhoramento de cada coração, trazendo consigo a necessidade de amar o próximo, aprendendo isso com Jesus, é claro, começou-se então o lar, a ser ali uma casa onde as pessoas pudessem viver com amor, cada um cuidando de si mesmo. Houve então o nascimento da fraternidade entre nós. Ele então coloca para nós que a transformação e a modificação das obras hoje em dia veio simplesmente, ou de muita importância, pela a necessidade nossa de nós buscarmos a viver a nossa vida assim como tem nos ensinado o nosso Mestre Jesus, criando até mesmo em nós uma vergonha, ao chegar algum momento da nossa evolução, do nosso desenvolvimento espiritual, nós vamos começar a sentir vergonha de fazer talvez tantas coisas que era contrário, e é contrário à lei de Deus, contra a moral do nosso Mestre Jesus, e a partir daí, então, analisando e aprendendo com o nosso Mestre e com os seus ensinos, nós vamos nos modificando e envergonhados do tanto mal que nós já fizemos, envergonhados de tantos erros cometidos, nós vamos destruindo essas construções antigas dentro de nós que foram feitas pelo domínio, pelo poder, pela vontade da fama, pela nossa vaidade. Nós vamos então destruindo todos esses templos e vamos construindo dentro de nós algo mais poderoso, aquilo que pode ajudar, aquilo que pode esclarecer, aquilo que diminui a dor e aquilo que causa a felicidade nos outros. É isso que Jesus veio fazer aqui no nosso meio. Foi a mensagem do nosso Mestre Jesus é que veio transformando, para que um dia nós sim podemos transformar e colocar o reino de Jesus, o reino de amor, dentro de cada um de nós. E assim, nós encerrando aqui hoje as nossas breves reflexões, nós queremos falar com os nossos irmãos ou até mesmo desejar para os nossos irmãos um Feliz Natal, com muita fraternidade, com muito amor, junto com os seus familiares, junto com os seus amigos, e que nós possamos irmos aprendendo com o nosso Mestre Jesus a refletir de nós, de dentro de nós, do nosso coração, para todos aqueles nossos irmãos que nos rodeiam, que vão estar conosco
principalmente agora nesses dias de festas, para que nós possamos, tanto para eles encarnados, quanto para aqueles desencarnados que vão talvez nos visitar nesse período da lembrança do nascimento do nosso Mestre Jesus, que nós possamos irradiar a todos eles um pouquinho de sentimento de fraternidade, de amor, de carinho, para que todos nós possamos estar reunidos, sim, em nome de Deus e em nome do nosso Mestre Jesus. Feliz Natal a todos, que Jesus Cristo e o nosso Pai continuem nos envolvendo a todos nós no seu amor divino. Fiquemos todos com Deus e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe sempre.